Sem sombra de dúvida, esses dois personagens são os mais casca-grossa no quesito mercenário. Porque esses dois mandam muito bem, sabe, em qualquer tipo de arma, seja ela arma branca ou arma de fogo. De quem você tá falando? Fala aí, Dom. Estou falando de Dante de Devil May Cry e o próprio Deadpool. Será que em um duelo, no X1, qual desses dois levaria a melhor? E olha que eu vou te falar, hein? A personalidade é bem parecida, mas é claro que existe sim uma diferença considerável entre ambas as partes. Então vamos saber aí quem levaria a melhor em um X1. Dom Coutinho na área, galera. Antes de começar esse vídeo, deixa eu pedir humildemente para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa seu feedback, que é muito importante pra gente aqui, né, pra gente poder estar se entendendo. A gente merece o seu like, merece sua inscrição, merece aí que vocês compartilhem nossos vídeos pra gente poder estar crescendo, e a gente tá crescendo graças a vocês. Humildemente, muito obrigado, estamos rumo a 1000 inscritos. Então vamos que a gente vai chegar lá, beleza? Dado o nosso recado, vamos ao que interessa. Galera, a gente sabe que o Dante é o cara mais overpower do, digamos assim, do submundo, né? Porque o cara, ele tem uma mistura, né? Ele é metade demônio, metade ser humano. Então, de um outro lado, nós temos ele, o Deadpool. O outro cara que não é tão flor que se cheire. Por quê? A gente sabe que esses dois têm semelhanças até em comum, porém a gente sabe que as habilidades sim, é de fato parecidas, mas existe sim alguma diferença entre ambas as partes, que é consideravelmente uma diferença, tem um diferencial na luta que vai fazer com que um deles saia como vencedor. Então a gente vai trazer primeiro aqui um pouquinho sobre ele, Dante de Devil May Cry, filho de Esparta, o lendário cavaleiro negro. Dante é um híbrido de demônio e ser humano, assim como eu falei, caçador de demônios, investigador paranormal e um caçador de recompensa, ou seja, um mercenário, ok? Ele tem como objetivo vingar a morte da sua mãe e do seu irmão Pré. Então, a gente já sabe aí um pouquinho da trajetória de Dante, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre seu pai para poder encaixar aí nesse tema, porque ele é tão casca grossa. Esparta é um demônio lendário que se rebelou contra sua raça em uma guerra entre o mundo humano e o submundo, e selou, né, no caso aí, salvou a humanidade há 2000 anos atrás. Quando em combate, o Dante ele caçoa de seus inimigos e age mais despreocupado, mais descontrariado. O Dante não leva a sério o quesito perigo. Então ele debocha dos seus inimigos. Será que vocês conseguem captar um pouco a semelhança com o Deadpool? Exatamente isso aí o que eles têm em comum. Essa característica, tá? Então vamos para a habilidade do Dante. Apesar de sua autoconfiança, tá? Dante é um caçador de demônio, um espadachim, um atirador, tá? De combate com excelência. O cara manda muito bem na espada, ele é um expert na espada e um excelente atirador. Cara, ele no combate, ele é insano, galera. Ele é insano. Ele não para enquanto ele não alcança seu objetivo. E é claro que com toda essa bagagem, tá? Por ser filho do Esparta e ter sangue demônio em suas veias, é claro que dá um upgrade nas habilidades do próprio Dante, né? Sendo capaz de competir com diversos demônios e seres, tá? Com milhares e centenas de anos de experiência em combate. O Dante, né? É o Dante, então você pode ter 1000, 2000, 3000 anos, ele vai combater você insanamente. O Dante não nega desafio. Agora a gente vai para ele, o nosso Deadpool. O Deadpool a gente já sabe que é aquele cara que também, assim como o Dante, não leva nada a sério. O Deadpool, ele tem uma característica única. Ele é difícil de ser aturado, galera. Ele é um cara muito problemático de se lidar.
ok? Mas não se deixe enganar por essas, sabe, características negativas, até porque no campo de batalha elas são muito úteis. Então, para quem não sabe, o Deadpool fez parte do projeto Arma X, dentro do departamento K-Way, tá? Então, ou seja, dentro do departamento K, o Wade, que no caso é o Deadpool, ele recebeu o mesmo tratamento que o Wolverine, tá? No caso, que foi submetido ao tratamento de adamante. Então, ou seja, o tratamento foi feito com as células regenerativas do próprio herói. Mas assim, peraí, Dom, então quer dizer então que ele recebeu adamantio em seu corpo? Não. Nada disso, ele apenas recebeu o mesmo, ele recebeu o mesmo tratamento que o Wolverine, que foi submetido. Então, o tratamento feito com células regenerativas do próprio mutante ajudou com que ele se submetesse à experiência que o departamento K iria fazer com ele. Assim como o fator de cura elimina o câncer, ele também deixaria alguma sequela super grave no próprio Wade. E aí vocês vão entender qual é essas sequelas que o Wade acabou tendo, com estabilidade emocional, mental e um rosto totalmente desconfigurado. É aquele rosto que a gente vê que ele parece com Fred Krueger, ok? Então acho que é por isso que ele tem aquela máscara, para poder ter uma aparência melhorzinha. Mas na verdade aquele uniforme é para esconder o sangue, é para que os inimigos não vejam que ele foi ferido. Habilidade, vamos lá. As habilidades do Deadpool são bem semelhantes à do próprio Dante. Ele é um exímio lutador com armas e espada, tá? Ele é ótimo, isso é indiscutível. Atirador, ou seja, ele é um atirador, tá? E por assim dizer, um dos melhores atiradores da própria Marvel. E na luta com espada, ele é impecável. O Dante, a gente sabe que ele é um espadachim badass, mas o Deadpool também está aqui, ó, paio duro com o próprio Dante, porque o Deadpool, ele manda muito bem na espada, cara, muito bem. Também maneja qualquer tipo de arma com perfeição. Não importa a arma que seja, o próprio Deadpool ele se adapta, tá? Qualquer arma, seja ela arma branca, arma de fogo, sabe? O que aparecer na frente dele, ele vai usar ela com perfeição. E Deadpool tem uma força, o equivalente a 2 toneladas, algo sobre-humano. Então, com o quesito a força, a gente sabe que Deadpool tem 2 toneladas de força. Tá? De força bruta, força maciça, capaz de levantar aí equivalente a esse peso qualquer objeto. Com relação ao próprio Dante, a gente nunca viu um feito que o Dante fosse colocar força. Até porque o Dante não é de colocar força. O Dante é muito estrategista. Ele é um cara que tá ali para poder solucionar os problemas como uma forma de detetive. O negócio do Dante não é fazer força, é partir para a bordoada, na espadada e no tiro. Isso sim, aí o Dante não perde tempo. Mas se tratou de fazer força, cara, raramente a gente viu o Dante mostrar sua força. Raramente, olha que por ter um sangue de demônio, ele tem uma força surreal. Ele tem uma força incrível. Principalmente quando ele se transforma, né? Tem um lado positivo que ajuda demais nessa relação aí de combate. Ou seja, sua transformação. Ele ativa o seu sangue ali e ele vira um demônio. Então, no combate, isso pesa demais. Mas, em contrapartida, nós temos o próprio Deadpool que, diferente de qualquer situação, ele tá ali para poder bater de frente com o perigo. Ele tem um fator de cura que é consideravelmente muito melhor do que o do próprio Wolverine. E olha que ele foi submetido às experiências com o fator de cura do próprio mutante. Então, por que o fator de cura do próprio Deadpool é melhor do que o do Wolverine? Por quê? Porque ele foi melhorado, ele foi, sabe, readaptado, por assim dizer. Então o que acontece? Naquela experiência os caras turbinaram, tá, o fator de cura. E o Deadpool, ele não é só capaz de se curar, mas também de regenerar membros. Quando ele perde ali um braço, uma perna, a não ser que cortem a cabeça dele, explodam, né, a cabeça dele, aí sim ele vai morrer, é definitivo. Mas se isso não acontecer, ele vai regenerar qualquer parte do corpo.
Então, de fato, o fator de cura no quesito batalha, no mano a mano, no X1, vai ajudar muito o Deadpool. Então ele conta não só apenas com suas habilidades, mas também com o fator de cura. Então no duelo, tá, no X1 entre Dante e Deadpool, a gente tem uma briga equilibrada. A gente tem um combate épico, porém a gente não sabe dizer ao certo quem levaria a melhor. Se a gente for levar em conta os poderes, tá? O que corre na veia do Dante e as habilidades consideráveis, é claro que a gente ia falar assim, não, o Dante leva melhor porque ele, né, tem metade o seu sangue ali demônio e também ele é parte humano e parte demônio. Então é claro que, cara, além dele se transformar num demônio, o Deadpool, nossa, ele vai surrar o Deadpool. Mas aí nós estamos falando do Deadpool, galera. Deadpool vai pra cima com tudo. Então, ou seja, por tudo ou nada. Além de suas habilidades que são muito badass com espada e com propriamente arma de fogo, assim como Dante, ele tem o fator de cura que os ajuda muito. Então fica difícil, é um duelo equilibrado. A gente não sabe o que pode acontecer entre esses dois no X1. E a gente sabe que o Deadpool e o Dante se odeiam, os dois não se gostam, se os dois se vê, cara, é bordoada na certa, é treta na certa. Mas assim, na opinião de vocês, considerando aqui todos esses fatores, tá, do Deadpool e do próprio Dante, na opinião de vocês, quem levaria a melhor? O cara, o híbrido, metade humano e metade demônio, ou o ser humano que foi aí, né, regenerado, que foi cobaia, né, de uma experiência e acabou ganhando grandes habilidades e se tornando um dos anti-heróis mais berés da Marvel. Então deixa aí nos comentários, na opinião de vocês, quem levaria melhor, que eu vou adorar saber disso, ok? E no próximo vídeo a gente pode trazer aqui o porquê do vencedor ter ganhado. Ok? Então, se você curtiu desse vídeo aqui, não saia sem se inscrever, deixe seu like, deixe seu feedback e a gente merece a sua inscrição, que a gente tá crescendo graças a vocês. Meu muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tamo junto, galera. Fui!